Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje, sabadão, estreia do Vascão aí, Campeonato Carioca, 16h30, São Januário, mesmo comando de campo sendo no Nova Iguaçu, houve acordo, né? E as partes optaram aí em jogar em São Januário. O Nova Iguaçu é maravilhoso, né? A renda vai para ele, o Nova Iguaçu, não tem gasto, só os descontos que são retirados da própria bilheteria, então maravilha, Nova Iguaçu, né? Show de bola. E não obstante o meu pensamento ser do Vasco começar a continuar, né, andando para o Carioca, a gente tem que ter a cautela de saber que o Carioca interfere na questão da Copa do Brasil. Quem não lembra, com relação ao Santos, que ano passado não disputou a Copa do Brasil. Salvo engano, o Santos não disputou a Copa do Brasil. Por quê? Porque não teve uma classificação satisfatória, minimória, no Paulistão. Ou Paulistinha, aqui é Cariocão, Carioquinha, como queiram, né? Então, tem essa vertente aí. O Vasco tem que ficar na pontuação mínima para pensar na Copa do Brasil de 2026, já que 2025 se resolve em 2024, e aqui eu falei do Santos, se resolveu em 2023. Cara, o Paulistão de 2023 do Santos foi péssimo e teve repercussão em 2024 que ele não participou da Copa do Brasil. Então essa é a primeira vertente, do Vasco. Pontuação mínima para disputar a Copa do Brasil, ponto. E não obstante a isso, de andar pro Carioca, é importante que a gente tenha uma noção que a gente pode aí ter uma análise legal dos jogadores que estão aí no Sub-20. Várias vezes aqui, jogadores aposentados falavam, né? Alguns times contratam demais jogadores medíocres, do mesmo nível de quem está subindo ou abaixo de quem está subindo, e impede os garotos de mostrarem ao time aos quais estão lá vinculados, né, o seu futebol. Então, o que eu quero dizer com isso? Maxime, Jean David, Emerson, a base do Vasco não tem jogadores iguais ou melhores que esses caras, trazer o Souza de volta. Então, é bom que a gente acompanhe aí, né, o jogo de hoje e provavelmente mais 3 rodadas, os quais o Vasco não estará com a força máxima, né? E aí é uma boa chance de ver o Pablo, o goleiro, Paulo Ricardo, lateral direito, né? Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz. O Lincoln pela esquerda, o Luiz Gustavo pela direita. Uma boa visualização da nossa base com relação ao zagueiro. Ano passado o Lincoln jogou contra o Inter, jogou bem e fez até gol, né? Uma cabeçada com o olho aberto, gol do Vasco. Ganhamos lá dentro do estádio do Colorado, né? Então, todo jogador aposentado fala que teve esse problema, né, nos times que passou. E ainda fala mais, ainda vai além, né? Os times tinham que ter, em média, né, todo mundo fala isso, o titularzão, em tese incontestável, o reserva imediato e um cara da base para subir, podendo passar por cima do reserva imediato, né? Então o Vasco aí está trazendo o Maurício Lemos, daqui a pouco falo sobre isso, tem o João Vitor, o Maurício Lemos também joga pela direita, mas eu acho que o João Vitor vai jogar pela direita, né? Inclusive já trabalhou como lateral direito, deixa ele como zagueiro pela direita, mas se o ala subir bastante, ele preenche ali a função no ataque do Vasco, lateral e zagueiro pela direita, cobertura e etc, né? Então é bom que a gente veja aí como é que tá o Linho, como é que tá o Luiz Gustavo, né? Então tem o Maurício e João Vitor, o Vasco supostamente está trazendo para reserva, é o que todo mundo fala, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, né? E os reservas imediatos aí, Luiz Gustavo e Lincoln. A gente não pode esquecer desses caras e subi-los com calma, sem queimação aí, que a social do Vasco
é, um, é uma câmara de tortura. O cara fica ali jogando, é vaiado e tal, os caras não querem saber se é garoto, se tem potencial, né? E aí, o Vitor Luiz, já falei, lateral esquerdo, eu acho um excelente, o Vasco renovou muito bem ele, né? Para jogar aí como reserva em tese do Piton, mas defende muito mais do que o Piton, né? O Piton como lateral apoia mais, né? E aí, o Zé Gabriel, eu não preciso ver o Zé Gabriel, a gente já sabe, né? João Pedro, Lucas Eduardo, né? Vamos ver aí esses caras, o Bruno Lopes e o Maxwell, o famoso Alegria, e o GB. GB a gente sabe que ele joga por dentro, enfiadão. Pode ser o reserva do Verratti? Acho que ainda não, tinha que ter um reserva imediato para não queimar o GB, colocar aos poucos, né? Esse Alegria pela esquerda aí, que a gente viu ano passado, não foi bem, num contra um, atropelando tudo que é jogada. Mas outro dia eu conversando com um amigo com mais idade, ele me deu uma chamada interessante, né? Lá no fatídico 3-0 contra a França, o Edmundo entrou em campo, a bola batia na canela, pela seleção, batia na canela, ele errava todas as jogadas que ele tentou. Sem comparação, pelo amor de Deus. Só peguei uma observação. Às vezes, um jogador é razoável e na estreia, nos primeiros jogos, fica nervoso, ansioso. Então não estou comparando o Edmundo com o Maxwell, pelo amor de Deus, né? Não estou comparando. Só que até o Edmundo, né, já campeão pelo Vasco, campeão pelo Palmeiras, se atrapalhou na Copa do Mundo. Imagina um garoto que está chegando agora, e essa é a Copa do Mundo do garoto, a estreia, né? Ou então jogar como titular com uma plateia cheia. Então não estou comparando o Edmundo com a Alegria, pelo amor de Deus, mas essa é a Copa do Mundo do garoto. Ele pode ficar ansioso, pode errar, isso pode acontecer, a gente tem que ter calma aí. Então, o goleiro Paulo Ricardo, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, a gente tem que ver com calma. Lincoln e Luiz Gustavo são reservas imediatos. Vitor Luiz é o reserva, são os reservas do reserva imediato dos zagueiros. Acho que o Carille está pensando assim. O Vitor Luiz é o reserva imediato, não acho que é Leandrinho, né? Pode colocar até o Leandrinho na fase ofensiva. Zé Gabriel não quero saber, né? João Pedro, nosso amigo João Pedro, já jogou, né? Junto com o Estrela, jogou bem, se ouve bem, como falava o nosso técnico, né? Antônio Lopes. Fulano se ouve bem, né? E eu já falei aqui, né? O Lucas, o Bruno, o Alegria e o GB. Vamos torcer aí para que os caras trabalhem bem esse jogo aí, né? Aí a pergunta vem, já no 4-2-3-1, o esquema tático do Carille, acho que tem que ser, né? Se o Vasco já está com o Carille, inclusive não, ele não vai estar à beira de campo hoje, né? Que eu escutei falar, né? Salvo engano, não vai estar na beira de campo hoje, mas já né? O esquema de jogo do Carille, o que ele pensa, né? Vamos torcer, porque por mais que a gente faça críticas ao Pedrinho, que ele tirou a 777, tem que resolver, ele é o presidente, ele tem que resolver, as cobranças são em cima dele, né? A gente também tem que apoiar. Uma coisa é criticar fora de campo, outra coisa é apoiar o time. Não consigo confundir isso, né? Por não querer que o Vasco seja revendido, por não gostar do Pedrinho porque participou, deixou que o Vasco fosse vendido com esse contrato maldito, né? Eu sei separar as coisas, eu sou Vasco, a camisa do Vasco é a coisa mais importante para mim, e eu vou torcer muito por esse time aí, pelo titular quando chegar e etc, né? Sei separar as coisas, e acredito que o bom tom é separar as coisas, né? Quem é torcedor do Vasco e ama torcer, mas fazendo as suas críticas aí, né? E cada um com as suas críticas aqui, eu respeito todas, né? E aí vamos lá, os fakes não param, né? Lembra do Ryan? Botafogo já comprou 60 milhões, e nesses 60 milhões aí, não estão aí, ou estão, o Vasco vai jogar não sei quantos anos no Engenhão, enquanto o estádio do Vasco estiver em reforma, uma nova construção, não importa, né? E aquela dívida que o Vasco devia aí ao diretor, CEO do Botafogo, tudo incluso, blá blá blá, né? A obra não avançou, não tem dinheiro, tá nessa confusão aí, novo dono, recuperação efetivamente, né? Porque já expliquei aqui, recuperação judicial para manter o time para manter o time como está, sem dono, é uma coisa, né?
O que está sendo feito é uma estruturação para que os pagamentos fiquem sendo feitos corretamente, para que não haja bloqueio e penhora enquanto se não arruma um dono, né? E para de falar em investidor, né? Investidor porra nenhuma, é dono. O investidor é o cara que dá um percentual lá e está investindo, né? O que os caras querem dizer e ninguém diz é dono. Eu acho que é um dono novo. Pedrinho que é um dono, não quer investidor, né? Se ele quisesse um investidor, ele ficaria com 51%, 60% e 40% ficaria com investidores, mas ele não quer isso, quer dono, né? Então, cadê a venda do Ryan? Era fake. E agora o Marlon Gomes, né? Saiu hoje, né? Especulações para vender, né? Jornal para vender, não sei bem mais jornal, né? Para vender capa, né? Clique do cara e tal. Marlon Gomes no Vasco, no Botafogo, ex-Vasco, né? Essa loucura toda aí, né? Hugo Moura, contrato registrado, bid e tal, importante. Nós temos só um primeiro volante, que é o Hugo Moura. Não temos o primeiro volante. Inclusive, respeito quem critica o Hugo Moura, mas ele andou aí dando 3, 4, 5 pifadas, botando na cara do gol jogadores aí. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Furacão, que botou a bola na cabeça do Verrete, e aí vai, né? Salvo engano, foi contra o Furacão. E mais 2 pifadas aí, colocou o cara para fazer gol, assistência, aquele passe agudo, né? Fez gol, importante. Então foi bom aí o Hugo Moura ter sido comprado definitivamente, contrato registrado e mais. O Hugo Moura tinha uma dívida do Vasco com o Furacão na negociação do Léo Pelé, né? Eu só tenho um vídeo só sobre isso, tá aí, né? Houve o abatimento dos valores. Olha, o Vasco teve um prejuízo de não sei quantos milhões e tal, porque comprou o Pelé por X, vendeu por menos X, olha o prejuízo aí. Só que o prejuízo não foi tão grande assim, porque colocou no pacote aí o Hugo Moura, né? Descontou, e o Léo Pelé estava de saída, não tinha mais como ficar no Vasco, né? E outra coisa, eu escuto dizer, né, opiniões, comentários, que o Vasco dispensou 2 zagueiros de Série A para contratar dois caras que estavam afastados, tal. Um erro não justifica o outro. Tinha que soltar Léo e tinha que soltar o Mike, pelo amor de Deus, né? Não tinha mais clima para estar no Vasco. E não são de Série A. Tanto que um está indo para o Coritiba, que não está na Série A, e outro está indo para o Furacão, que não está na Série A. Então ambos não são de Série A. Não são. Já foram, podem voltar a ser, mas hoje são zagueiros de Série B. E outro detalhe também é que uma coisa é falar que o Vasco tinha que se livrar. Se livrou do Léo Pelé, se livrou do Maicon, trouxe os Lucas, Oliveira e Freitas. Um erro não justifica o outro. Tinha que soltar esses caras. E se houve erro na contratação do Lucas Oliveira e do Lucas Freitas, seria um outro problema, né? O que eu mais vejo é o seguinte: pensamento raso, né? Anêmico, né? Lembra lá atrás, né? Vendeu para 777. Você queria que o Vasco falisse? Não tinha como pagar água, não tinha como pagar luz, tinha rato, essas babaquices todas, né? Que os rivais falavam e os vascaínos se emprenhavam pelos ouvidos, né? Então uma coisa era uma coisa. Mesmo que o Vasco não tivesse dinheiro, não fosse autossuficiente, não fosse um clube que não precisasse de SAF, e o Vasco não é nada disso. O Vasco é autossuficiente, não precisa de SAF, 25 milhões de torcedores ou mais, né? Não precisava, mas foi vendido, tinha que ser para 777, então uma reclamação também era essa, né? Se me provassem que o Vasco tinha que ser vendido, que ele não tinha capacidade de gerir-se e tal, que tem, isso é mentira. Salgado rebaixou o Vasco, manteve o Vasco na segunda divisão para aumentar, né, a sacanagem no ouvido dos vascaínos e também dos sócios torcedores. Foram os caras que transformaram o Vasco em Vasco SAF e depois venderam para 777, né? Então tem esse problema também aí, né? É o 880. Não, a vida não é 880, né? Não é porque eu me desfiz do Léo e o Maicon que eu tenho que falar o Lucas Freitas, dos Lucas, né? Eles tinham que sair e a contratação, se for errada, se foram erradas as contratações, não é problema disso aí. É má gestão, má verificação e blá blá blá, né? Scout, tudo mais que scout, né?
O Maxime veio com ótimo scout, blá, blá. A gente nem sabe se o Maxime joga pela ponta, joga por um volante. Às vezes o cara faz 3 funções e não faz uma boa, né? Tem que ter uma função principal, né? Há muito tempo que eu abandonei a questão de posição, é função principal e uma função, em dado momento, ele possa fazer também, né? Então, Maurício Lemos aí, ótima atacada, junto com o João Vitor, né? Maravilha. Uma zaga legal. Piton e Vitor também gosto dos dois, gosto do PH defensivamente, recebo críticas aqui, que tal, mas o PH foi o cara que mais roubou bolas ano passado no Brasileirão, né? E aí agora falta o que a gente vem sempre aqui reiterando, né? Pontas que façam gols, profundidade por dentro, ou ponta, pelo menos um, de profundidade por dentro, que façam gols, que dividam a responsabilidade de fazer gols com o Verratti ou com o que esteja lá. E um centroavante também, que possa inclusive mudar o jogo jogando por baixo. O Vasco tem que contratar um reserva do Verratti, porque tem idade avançada, tem cartões amarelos, cartões vermelhos diretos, né? A junção dos cartões, tem acho que até mudou essa história aí, mas tem lesões, tem viroses e tal. Então tem que ter um reserva. Então contrata alguém com uma característica diferente. O cara que joga por baixo também, né? Cogitou-se aí, Mastriani, aquele jogador que era do Curitiba agora, que me fugiu agora o nome dele, né? Tem que contratar. Fundamentalmente, pontas. 2, não pode, por enquanto 1. Vamos lá, né? Não é uma alegria por enquanto, e não se pode colocar numa alegria essa responsabilidade. David está fora, só volta em... Eu falava que o David voltaria em junho, mas o Pedrinho botou para setembro. E agora o Alisson está tendo uma rejeição na cirurgia que ele fez, talvez não volte por agora. Tem que refazer a cirurgia, a gente não sabe, né? Seguindo aqui, já para fechar o vídeo, né? O Vasco, quando joga o Carioca, nunca se preocupa em ter vantagem lá na frente. Então, mais uma vez, o Vasco vai jogar, vai ter uma pontuação baixa e vai chegar, se passar para a semifinal, passa em desvantagem, o oponente vai ter mais vantagem e fica complicado para falar em título, né? Fica muito complicado esse negócio. Então, eu acho que o Vasco realmente tem que abandonar Carioca, né? Todo ano a gente refaz... É um refazimento inteiro, bastante do time, né? Não inteiro, mas bastante, né? O Flamengo já está fechadinho, Botafogo está perdendo Luiz Henrique, Almada, os principais. Tem muita perda também que o Botafogo não fede nem cheira. Tietchan, o Botafogo não fedia nem cheirava. Não, estava fora, não era titular, né? E para fechar aqui, mais uma vez, para deixar bem robustecido, legal ver o jogo hoje. Qual o esquema tático do Vasco? 4-2-3-1, né? Cari, você falou? Com variações para 4-4-2, variações para 4-2-4, os pontas compõem por dentro, viram 4-4-2 na prática, né? Você disse na entrevista, e você falou mal, né? Não é que você foi mentiroso, tem um tal de Jorge Igor, ele é mentiroso e tal. Todas as pessoas erram às vezes, você podia se desdizer, né? Não tem problema algum, só até tem um vídeo sobre ontem, né? Os maiores gênios, né? São desumildes, né? Palavra que o Neymar usa demais. Eu errei, foi mal, me expressei mal, e blá 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 e tal. Esse é o ser humano que tinha que ser assim, né? Então vamos ver aí se o Carille vai fazer o que ele disse que faz bastante vezes, né? Jogar com linha alta, famoso abafa, né? E tal. Porque o Vasco do Paiva, quando tentava jogar com uma linha alta, como o Maicon e o Léo ficavam parados na entrada da área, ficava aquele buraco imenso. Agora, os próximos jogos, não nesse, né? Com o João Vitor e o Maurício Lemos, os zagueiros não lentos, vão chegar junto, vão ser empurrados, vão empurrar o time para estar naquele balanço, né? Ataque, meio de campo e zaga tem que estar junto, né? O Vasco com Paiva não. Ficava o ataque às vezes jogando com linha alta, né? 2 volantes só no meio de campo, a zaga lá atrás parada para não levar, para não perder no homem no 1 contra 1, não perder na velocidade. Ficava aquele buraco, né? Até para jogar de linha alta, você tem que ter uma estrutura e uma inteligência. Linha alta, a zaga tem que subir para evitar o buraco, né? Porque o time pega, o oponente retoma a bola, passa por essa linha alta tua, tem um buraco no meio de campo. Ih, rapaz, 3, 4, 5 direto, né? Que a gente foi refém aí de vários times que jogavam na transição contra o Vasco, viam 5, 6, e a gente só tinha 2 no meio de campo, um perdido, que deu um bote na frente, e os 2
zagueiros e os laterais tinham avançado, era um samba do afrodescendente inimputável, né? Se gostou do comentário aqui, no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar ao YouTube que você quer receber os vídeos, né? Mostra engajamento. Aperta o sininho lá para receber do YouTube os avisos de quando os vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.